Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Hoje discutiremos sobre a questão da servidão digital no Brasil, que é um tema fantástico, principalmente levando em consideração a dependência das pessoas em relação à tecnologia. Deste tema eu vou te dar tese e argumentos, repertórios socioculturais e proposta de intervenção. Então, fica de olho. Para este tema, a nossa tese mais interessante seria o fato de vocês apresentarem que sim, há uma grande servidão digital e isso é um desafio. Quando nós falamos dessa servidão, estamos pensando nessa dependência das pessoas em relação à tecnologia. Dependência essa extremamente clara e muito importante. Pensando especificamente neste tema, nós podemos levantar alguns argumentos. Um primeiro argumento interessante seria a questão da ilusão de gratuidade das redes sociais. Como nós não pagamos nada, entre aspas, para entrar em uma rede social, as pessoas pensam que podem navegar com tranquilidade, que não há nenhum tipo de problema, e se esquecem que o preço dessas redes sociais é o preço da privacidade. Nós estamos mostrando muito da nossa intimidade para as pessoas, o que nós podemos considerar um grande problema, e o nosso primeiro argumento. Um segundo argumento interessante seria a questão da extração massiva de dados. As redes sociais, elas usam das nossas informações para tentar nos manipular das mais diversas formas, vendendo produtos, convidando para eventos, tentando nos persuadir em relação a posicionamento político e as mais diversas formas. Então é interessante que a gente pense que nós somos, de certa forma, servidores digitais, visto que nós estamos oferecendo tudo o que nós temos em relação à privacidade e intimidade dessas redes. Podemos aproveitar e falar como argumento da questão do uso dos algoritmos e a perda da autonomia. Muitas pessoas deixam de escolher por conta própria o que desejam para a sua vida. Os algoritmos estão sempre sugerindo as coisas. Você já deve ter reparado que você, em alguma circunstância, deve ter comprado um produto, deve ter ido a um show, deve ter acreditado em uma determinada notícia por causa dos algoritmos das redes sociais. E eles fazem com que, de certa forma, as pessoas percam a própria autonomia, o que, logicamente, será um grande desafio para nós, e por isso deve ser mencionado no nosso texto. Podemos pensar também na dependência tecnológica e a dependência psicológica. Até que ponto nós estamos presos psicologicamente às redes sociais? Até que ponto nós somos viciados em tecnologia digital? Até que ponto somos dependentes, por exemplo, do nosso telefone celular? O que é chamado de nomofobia. Essa dependência ela é extremamente preocupante e nós temos um público crescente de pessoas que não conseguem ficar distantes das redes sociais, o que é um desafio e mostra com certeza para nós grande parte da nossa servidão digital. Já que pensamos em argumentos, precisamos também levantar repertórios socioculturais se você for discutir e escrever diretamente sobre esse tema. Um primeiro repertório que você pode usar é o documentário Dilema das Redes, que discute exatamente sobre isso. Dependência das redes sociais, até que ponto os algoritmos decidem as coisas nas nossas vidas, até que ponto nós somos dependentes dos algoritmos digitais, como agem as Big Techs. É uma discussão bem interessante que aparece em Dilema das Redes, e por isso ele pode aparecer para nós como um repertório sociocultural. Além disso, podemos pensar como repertório em um episódio pesadíssimo da série Black Mirror, chamado Manda Quem Pode. Neste episódio, especificamente, o personagem principal é flagrado em uma cena de masturbação. E a partir do momento que essa imagem é capturada, ele começa a ser chantageado das mais diversas formas
por alguém que não se sabe quem, mas alguém no mundo digital que conseguiu pegar essas imagens e ele passa a se submeter a diversas situações constrangedoras, o que demonstra para nós claramente essa ideia da servidão digital, nesse caso de forma literal. Este episódio tem um plot twist fantástico e o final é um final bem pesado, mas eu não vou te contar, senão você nunca vai assistir. Mas fica a dica. Podemos pensar também no Guy Debord e a sociedade do espetáculo. O Guy Debord, na década de 60, no século passado, ele criticava a superexposição das pessoas e a tentativa de transformar tudo em espetáculo na sociedade mundial. O Guy Debord é um escritor francês e esse raciocínio da sociedade do espetáculo pode ser colocado concretamente também para o meio digital. Na internet, as pessoas se expõem cada vez mais, elas se colocam cada vez mais e acabam sendo escravas dessa exibição da privacidade. Tudo a ver com a ideia da servidão digital que vocês podem apresentar como repertório sociocultural. Já que nós temos tese, argumentos e repertórios, precisamos das nossas crocantes propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta interessante seria a oferta de educação midiática nas escolas, para ensinar as pessoas sobre os absurdos relacionados à tecnologia, uso de algoritmos, manipulação, para que as pessoas possam se controlar mais em relação a essa questão. Essa seria uma primeira proposta absolutamente válida e super interessante para nós. Uma segunda proposta que viria do Ministério da Justiça, seria a criminalização do uso excessivo de dados de maneira não autorizada na internet. Nós temos um uso demasiado de dados dos usuários, o que faz com que essa rede de convencimento entre de fato em ação. Precisamos de ter uma proibição desse uso demasiado de dados e penas rigorosas àqueles que continuarem utilizando. Por último, para reduzir a servidão digital, precisamos que o Ministério da Cultura ofereça novas estratégias gratuitas de cultura e lazer, que seja possível, por exemplo, que as pessoas tenham atividades de diversão gratuitas que saiam desse contexto digital. Muitas pessoas ficam somente no telefone celular por terem poucas alternativas fora dele. E é interessantíssimo e fundamental que essas alternativas sejam divulgadas e disseminadas. E isso seria uma excelente proposta de intervenção. Agora que acabamos a nossa discussão, quem vai tirar 1000 no Enem? Clica no joinha para nós, por favor. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para notificações. E se você quiser saber tudo sobre redação do Enem e aprender bastante sobre esse conteúdo, me siga também no Instagram, no @profmarcelobatistaapp. Eu espero vocês, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!